Ter dinheiro é extremamente necessário nessa vida, mas lembre-se de que nem só de pão vive o homem. Será o que mais Jesus queria dizer com isso? Será que ele queria dizer que nem só de pão, nem só de dinheiro, nem só das coisas materiais vive o homem, mas principalmente da palavra de Deus? Este livro, Fonte Viva, traz várias interpretações possíveis para esse conceito. O ser humano não precisa só de agasalho para proteger o corpo, mas também do conhecimento superior para fortalecer a alma, que é isso que vocês buscam em vídeos como esse. A gente quer o tempo todo proteger o nosso corpo, colocar as melhores roupas muitas vezes, ou roupas confortáveis, mas a gente se esquece de fortalecer e cobrir a nossa alma daquilo que realmente precisa, de buscar o conhecimento necessário. Vivemos em um mundo em que as pessoas estão cada vez mais superficiais, buscam cada vez mais um prazer momentâneo. Elas querem o tempo todo receberem, mas nunca fazerem, nunca darem. Querem recompensa sem o plantio, colher o fruto sem o cultivo. Estamos acostumados, claro, por causa da modernidade e da rapidez das informações, da rapidez do que conseguimos no celular, a querer tudo para ontem, sem a paciência de edificarmos a nossa própria alma, de olharmos para nossas próprias sombras. Esses dias eu estava fazendo um exercício proposto pela minha terapeuta e o exercício era o seguinte: você tem que escrever em um papel os seus defeitos, os 3 que mais te incomodam. Primeiro eu tive que listar vários defeitos meus e depois eu escolhi 3 que mais me incomodavam e escrever como me sentia em relação a cada um deles. Vocês acham que esse tipo de tarefa é fácil? É nesse momento, inclusive, que várias pessoas fogem da terapia, porque elas não querem lidar com seus conflitos interiores, com seus problemas interiores. Elas não querem reconhecer nem para si mesmas que têm defeitos, que são totalmente culpadas pelas vidas que levam. Muitas coisas podem nos ter acontecido na nossa vida, como aconteceram comigo. Eu vivi situações que aparentemente não escolhi viver. Perdi o meu pai muito jovem, ele ficou com dívidas, eu criança, vivi toda aquela situação de conflito, de dificuldade. Parece que naquele momento eu era vítima. Talvez eu até fosse, naquele momento em que eu não podia fazer nada por mim. Mas, será que eu preciso carregar todas essas feridas pelo resto da minha vida? Ou será que eu devo, é o meu dever, pegar o meu passado, pegar esse fragmento do meu passado, que foi difícil, e ressignificar, reescrever a minha história? O que aconteceu comigo não determina o meu futuro. Eu escolhi que não determina, porque algumas pessoas escolhem o passado para determinar a vida delas. Ai, eu nunca recebi incentivo dos meus pais, então eu não vou prosperar, eu não vou para frente. Meus pais nunca reconheceram o que eu faço e é por isso que eu não dou certo. A pessoa busca justificativas e não busca ser autora da própria história. Eu, Bianca, decidi que eu sou autora da minha própria história e que o passado, a forma como as pessoas me trataram no passado, não define quem eu sou e nem quem eu serei. Eu posso ter passado por várias coisas, algumas delas até aparentemente injustiças, outras situações familiares, em que as pessoas que me cercavam naquele momento, os meus pais, os meus professores, os meus parentes, os meus amigos, fizeram o que eles tinham consciência para fazer naquele momento. Mas a partir daí decido eu se vou carregar para sempre aquela ferida ou se vou reescrever a minha história do jeito que eu sonho. Deus nos deu a caneta nas nossas mãos e carregar um peso de dor só nos atrasa. Nós não precisamos disso para vencer. Nós precisamos edificar a nossa alma e não buscar só o externo, como a gente é ensinado a fazer. O tempo todo a gente é ensinado a buscar só melhorar por fora, só corrigir o que é fácil, o que é aparente, mas sem olhar para as profundidades, porque é aí que está aquilo que realmente te impede de avançar. São aquelas crenças que você tem desde a infância que foram instaladas por pessoas que muitas vezes não sabiam o que estava fazendo. Seus pais, às vezes os líderes da igreja que você frequentava diziam coisas absurdas como: ser rico é um problema, o rico não entra no reino dos céus, o rico é infeliz. São crenças que foram instaladas em você,
casamento traz infelicidade. Qualquer situação que você viveu na sua vida ou pessoas que foram repetindo informações e você foi acreditando, talvez hoje você use como um parâmetro para determinar quem você vem sendo, sem parar para observar, para edificar a sua alma, para escrever num papel. Opa, eu tenho essa crença e eu observo que isso reflete em um defeito meu, como eu fiz naquele exercício que a minha terapeuta propôs. Quantas vezes os nossos defeitos refletem essas crenças que nós temos? Crenças de que, por exemplo, o casamento traz infelicidade, talvez porque você viu os seus pais, a sua mãe ou seu pai sendo muito infeliz no casamento, os seus tios, a casa dos seus amigos que você frequentava, os pais pareciam não estar em harmonia. E você passou a acreditar que casamento trazia infelicidade. Ou você ouviu de um líder religioso que ser rico é pecado. Ou você viu problemas financeiros na sua família que causavam brigas. E você passou a associar dinheiro ao problema. E por causa disso, hoje, você gasta muito dinheiro, dá um jeito sempre de se livrar do dinheiro que chega em suas mãos. Você não consegue se organizar financeiramente, não consegue progredir na sua vida profissional, porque você se sabota, você acredita que o dinheiro vai te trazer problemas. Você afasta os bons relacionamentos da sua vida porque você acredita, no fundo, que casamento traz conflito, que casamento é conflituoso. Ou se você já se casou, você sempre dá um jeito de arrumar confusão no seu casamento para reforçar a sua crença. É claro que tudo isso é muito inconsciente, mas já existem estudos científicos que comprovam que o inconsciente domina mais a nossa vida do que o consciente. E você pode observar, no momento em que você está tomado por emoções, muitas vezes você toma decisões ou atitudes que você não tomaria de cabeça fria. Isso é o seu inconsciente gritando dentro de você. Quantas vezes a gente vê uma pessoa que explode e ela se torna violenta, ou ela fala palavras ruins para outras pessoas, ou ela gasta demais, ou ela come demais, porque ela estava tomada por uma emoção e o consciente dela fugiu do controle. Então, quem tomou conta foi o inconsciente. E aí ela se revela. Ela revela o que tem por dentro. E é claro que não é que nós somos podres por dentro. Nós somos imperfeitos. Mas você acredita que Deus vai te mudar do dia para a noite sem que você realmente se empenhe nisso? Que você vai colher os frutos de algo que você não plantou e não cultivou? Por que Deus faria isso com você? Vai te tocar com a varinha mágica e amanhã você acorda com todos os seus defeitos interiores resolvidos e, portanto, a sua vida externa vai refletir toda a sua perfeição interior, então tudo vai ser perfeito, enquanto que o seu outro irmão do lado está tendo que lidar com as próprias dificuldades, está enfrentando os próprios defeitos para aí sim se melhorar. Deus não é injusto. Ele sempre dá ao que cultiva. Basta você se lembrar da parábola dos talentos. Aquele que recebeu o talento, ou seja, a oportunidade, e enterrou, foi chamado de servo infiel, e até o pouco que ele tinha lhe foi tirado. Mas aquele que pegou os talentos e com coragem se arriscou e foi lá multiplicar os talentos, esse foi beneficiado e recebeu mais, recebeu o dobro. Então, o que Deus espera de nós é atitude, é olhar para a gente e fazer o que eu preciso fazer. Essa parábola dos talentos, ela é linda e a gente pode utilizá-la em várias situações da nossa vida. E hoje eu trago para essa situação. Quanto que você olha para dentro de si, para você se melhorar? Porque eu já falei aqui em outros vídeos, a gente tende a olhar para os defeitos dos outros, e isso a psicologia chama de projeção. A gente enxerga defeitos só nas outras pessoas. O outro é egoísta, o outro é mesquinho, o outro é explosivo, o outro é um descontrolado. Mas e nós? Por que eu vejo tanto isso no outro? Será que essa energia que eu gasto olhando para o outro não poderia e não deveria olhar para mim mesma e identificar se aquele problema também não está em mim ou se não há algo em mim ali relacionado a isso que precisa ser trabalhado? A gente precisa olhar para a nossa vida com coragem. Parar de pensar só no externo. Querer as coisas prontas. Porque o que eu vejo é isso. Muitas pessoas querem as coisas prontas, querem a fórmula mágica, querem fazer um curso de fim de semana, uma imersão e ter a vida resolvida. Sem ter coragem de olhar para dentro no dia a dia,
de se olhar com humildade. Tem um estudo bíblico que fala, é um estudo feito da Bíblia mesmo, ele fala que aquela parte que diz respeito à humildade, ao rico entrar no reino dos céus, que os ricos não são humildes, na verdade, houve uma distorção sobre aquela informação. Peço desculpas porque a minha garganta está ruim, mas não é por isso que eu vou deixar de fazer o vídeo hoje. Aquele estudo revelou que aquela questão é relacionada ao seguinte: naquela época de Jesus, os ricos eram tidos como pessoas beneficiadas, como escolhidos de Deus para serem ricos. E muita gente ainda acredita nisso hoje. Como os escolhidos de Deus para serem ricos. E se eles eram os escolhidos de Deus, olha a crença que tinha naquela época. Eles eram pessoas perfeitas, ou seja, eles não precisariam se melhorar. Eles não teriam que melhorar, já que eles eram perfeitos. Eles até foram escolhidos por Deus para terem uma vida boa, rica, cheia de prosperidade, desfrutarem do melhor da terra. Enquanto que se Deus, naquela época, entre aspas, teria escolhido outra pessoa para ser pobre, é porque aquela pessoa estava sendo punida, porque ela era impura e ela tinha que buscar se melhorar. Então, por isso passou a se associar pobreza à humildade. Por que humildade? O que significa humildade? Significa a gente olhar para a gente com sinceridade e buscar se melhorar. E aí Jesus veio à Terra e revolucionou com toda essa crença. Ele disse o seguinte, que o rico não entraria no reino dos céus por falta de humildade, porque ele se achava o perfeitão. Se ele se achava o perfeitão, ele não tinha humildade nenhuma, ele não olhava para dentro de si com sinceridade, para ele pensar, o que eu preciso melhorar? Eu sou uma pessoa imperfeita, então como eu posso me melhorar? Ele nunca achava que ele tinha defeito, que ele cometia erros, que o que ele fazia era errado. Enquanto que o pobre, por outro lado, ele ia para o extremo, ele vivia cheio de culpa. Eu sou um pecador, eu tenho que ficar aqui ajoelhado, porque se eu sou assim é porque eu sou um pecador, eu sou impuro, eu preciso ver o que eu preciso melhorar. E aí veio a humildade. Só que isso não tem nada a ver com ser rico financeiramente ou não, principalmente nos dias atuais. A gente já sabe que não é assim. Que Deus não carimbou uma pessoa para ser rica e te carimbou para ser pobre. Isso não existe. Qualquer um pode acessar a pobreza e a riqueza. E qualquer um pode acessar a humildade e a falta de humildade. Isso vai depender de você. Eu conheço pessoas riquíssimas financeiramente e que são extremamente humildes. Muito mais humildes, inclusive, do que pessoas pobres que eu conheço. Que são arrogantes, que são metidas, que acham que sabem tudo, que qualquer dinheiro que têm elas ostentam, querem passar por cima dos outros. Então, riqueza e falta de humildade não tem nada a ver. Uma coisa é a riqueza, outra coisa é a humildade. Separe isso bem na sua cabeça e torne-se uma pessoa humilde. Sim, para você buscar o que é melhor em você, para você melhorar-se a si mesmo todos os dias. Todo ser humano aqui precisa melhorar e muito. Eu sou uma pessoa cheia de defeitos. E estou agora tendo mais coragem de enfrentá-los lá na minha terapia. E é isso que eu desejo a você também. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu curtir e envie para uma pessoa que precisa ouvir essa mensagem.